Graça e paz, então, né, queridos? Sejam bem-vindos, né? Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo de número 61. Vou deixar essa mensagem para vocês, amém? Isaías capítulo 61. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Isaías capítulo 61. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão o vosso rebanho. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, terão dupla porção, e em lugar da afronta, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pois eu, Senhor, amo a justiça, o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, pois ele me cobriu com vestes de salvação, e me envolveu com um manto de retidão, como um noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quero deixar uma palavra bem breve para vocês, né? Essa palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá, em direção ao Ministério Vindas Águas. E esse texto é um texto muito conhecido, um texto que se cumpriu na vida de Jesus Cristo, né? Um texto que foi pronunciado pelo próprio Jesus Cristo, que está falando sobre o Espírito de Deus. E todos sabem, né, que hoje o Espírito de Deus foi derramado e repartido com todos nós. E o tremendo desse texto é que ele traz de maneira muito clara e prática o motivo pelo qual Deus tem derramado do seu Espírito, né? Ele começa dizendo, em primeiro lugar, esse Espírito de Deus está sendo derramado sobre todos nós, sobre toda a carne, né, em cumprimento da profecia do livro de Joel, né? Em primeiro lugar, para pregar as boas notícias aos pobres. Quem são os pobres aqui? A palavra de Deus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito está dizendo respeito às pessoas humildes. Bem-aventurados os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está sendo repartido a fim de que nós possamos pregar as boas novas aos pobres, Deus está dizendo, em outras palavras,
que o Espírito está sendo derramado para que nós possamos pregar as boas novas aos humildes. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Um soberbo, uma pessoa orgulhosa, arrogante, alguém que não tem humildade, ela não vai receber a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, né? Não deis as vossas pérolas aos porcos, né? Quem são os porcos que Jesus Cristo ele relata na sua palavra? Esses porcos são as pessoas orgulhosas, arrogantes, soberbas, prepotentes, né? Que muitas vezes são tomadas pelo próprio inimigo, porque porco na Bíblia também é um símbolo do inimigo, né? Foi justamente por uma manada de porcos que Jesus Cristo expulsou e enviou os demônios após ele ter feito a libertação com aquele gadareno. Então, pessoas orgulhosas, soberbas, arrogantes não vão receber o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas. Mas a verdade é que somente os humildes é que vão receber a mensagem. Mas cabe a nós pregar a palavra de Deus, como diz lá em Timóteo, pregue a palavra de tempo, insta tempo, fora de tempo, quer oportuna, quer não, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue a palavra. Porque o que transforma o mundo é a palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo que foi criado, tudo que existe foi através do poder da palavra. Então, se a gente quer ter esperança de um Brasil melhor, um mundo transformado, só tem um jeito. Quando os filhos de Deus disserem o mesmo que Isaías disse para Deus, eis-me aqui, e permitirem que Deus coloque as suas palavras nos nossos lábios e nos usem. Como Deus disse para Josué, medita nesta palavra de dia e de noite e não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca, ou seja, a palavra tem que estar na minha boca. Por quê? Porque ela é a espada do Espírito. E ninguém vence uma guerra sem a espada. Vai para uma guerra só com capacete, com escudo, sem uma espada, você só vai conseguir se defender, mas vai chegar uma hora que você vai morrer. Porque a principal arma do soldado é a espada. A espada é a palavra. E a palavra tem que estar na nossa boca. Segundo, ele nos enviou para restaurar os contritos de coração. Mais uma vez ele vai falar aqui, contrito de coração é a mesma coisa que pobre, é a mesma coisa que quebrantado de coração, é a mesma coisa que humilde. Então ele reforça a segunda vez, restaurar os humildes, proclamar liberdade aos cativos. Nós temos o nosso presidente, ele sempre usa aquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Todo aquele que comete pecado é escravo. Quando nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando nós anunciamos as boas novas, a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando anunciamos a verdade promove libertação. E a abertura de prisão aos presos, ou seja, todas essas pessoas que estão algemadas, acorrentadas, presas, por causa da falta de conhecimento do Evangelho, da falta de revelação das Escrituras, à medida que nós vamos pregando o Evangelho, elas vão sendo limpas pelo Evangelho, curadas pelo Evangelho, restauradas pelo Evangelho e libertas pelo Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus é o grande dia do Senhor que está para vir sobre a terra. Tem pessoas que acham que a gente está vivendo um tempo de muito sofrimento por causa do coronavírus. Realmente não é um tempo fácil, principalmente para algumas localizações no planeta que a gente percebe pelas notícias que estão sendo mais atingidas do que outras áreas. No entanto, prova mesmo vai ser o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, o dia da grande tribulação, que são esses 7 anos que estão para vir sobre a terra. Aí sim, aí vai ser sofrimento como nunca houve em toda a terra, ao ponto da Bíblia dizer lá em Apocalipse, das pessoas chegarem ao ponto de dizer, caiam as pedras sobre mim, né? Para que o Senhor me poupe da ira do Cordeiro, da ira do nosso Deus. Então, o dia da vingança do Senhor, o grande dia, o dia da tribulação, né,
o dia do Senhor, que é dividido em tribulação e grande tribulação, esse período sim vai ser devastador, vai ser um tempo de muita dor, muito sofrimento, conforme está escrito em Apocalipse. Mas o que a gente vive agora são apenas os princípios das dores. Mas nós, desde já, precisamos anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Nós precisamos informar as pessoas que existe esse dia do Senhor, que Ele está para vir sobre a terra, né? Para que seja provocado temor no coração das pessoas. Porque somente através do temor é que as pessoas vão ser salvas. E nós sabemos que sem temor do Senhor, né, ninguém vai ser salvo. E Deus tem falado, Deus usou a pastora Vera para ministrar sobre o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E nós sabemos que lá fora, principalmente, e até mesmo dentro da igreja, em muitos locais, o temor do Senhor ele esfriou. Né? O temor do Senhor ele meio que foi abafado, e Deus está restaurando nesse tempo o temor dele. Eu acredito que Deus está instaurando, né, o mesmo temor que houve no tempo de Ananias e Safira, né, que foram fulminados porque desobedeceram a Deus, quebraram um princípio, né, ofertaram a Deus mentindo ao Espírito Santo. Então fizeram uma coisa que aparentemente aos olhos humanos era uma coisa boa. Eles haviam vendido uma propriedade, pegaram o dinheiro dessa propriedade e levaram aos pés dos apóstolos. Maravilhoso, muito lindo, só que eles não ofertaram o valor correto e ainda acabaram mentindo ao Espírito Santo e foram fulminados imediatamente. Então, quando a gente vive um tempo do temor do Senhor, estas coisas estão passíveis de acontecer novamente. Porque para quem acredita que nós estamos vivendo e vamos viver o maior avivamento de toda a história, como nós temos profetizado, se preparem para ver coisas que o olho nunca viu e que o ouvido nunca ouviu. E muitos já estão vendo. Deus nos manda também, por que Ele nos dá o Espírito Santo? Para consolar todos os tristes. É um dos decretos que foi liberado por Deus, por intermédio do apóstolo René, para este mês, é que Deus estaria consolando as tristezas do coração. Eu já tenho visto Deus fazer isso. E eu creio que até o final do mês Ele vai continuar intensificando e fazendo exatamente o que Ele disse que faria. E como que Deus vai fazer isso? Através de cada um de nós. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós para que nós possamos consolar os tristes. Tem muita gente triste, tem muita gente com depressão, tem muita gente ansiosa, tem muita gente desanimada. E quem que Deus vai usar para consolar essas pessoas? Eu e você. Amém? Para por aqui, não, ordenar aos tristes, mais uma vez ele fala a palavra triste, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Tem pessoas que estão vivendo um tempo de tanta lamentação que equivale dizer aquelas pessoas do Antigo Testamento que se vestiam de pano de saco e colocavam cinzas sobre as suas cabeças em sinais de humilhação diante de Deus. Mas hoje Deus não quer mais isso. A palavra de Deus diz em Isaías, também em Isaías, capítulo de número 58, que o verdadeiro jejum que Deus espera de nós é que a gente possa promover esse nível de libertação na vida das pessoas, né? Despedaçar todo o jugo, deixar livres os quebrantados, repartir o nosso pão com o faminto, recolher nas nossas casas as pessoas pobres, né? Cobrir a pessoa que está nua, não se esconder do nosso próximo, né? Esse é o verdadeiro jejum que Deus quer, né? Que a gente possa tirar do meio de nós o dedo acusador, né? Aquele dedo de Isaías, dos primeiros 6 capítulos de Isaías, de ficar condenando, só apontando para o pecado do outro. Versículo 10 de Isaías 58, abrir a nossa alma ao faminto e fartar a alma aflita. Então a nossa luz nascerá nas trevas e a escuridão será como meio-dia. O Senhor nos guiará continuamente, fartará a nossa alma até em lugares secos e fortificará os nossos ossos. Seremos como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Então, Deus quer promover isso, o verdadeiro jejum. Eu não preciso ter que estar colocando cinza na minha cabeça, ficar com um sinal de penitência. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer muito pelo contrário. Ele quer nos usar para tirar as pessoas dessa condição de lamento, de humilhação
e derramar óleo de alegria sobre a vida delas, trazer alegria, proporcionar alegria no lugar da tristeza, vestes de louvor, né? Ou seja, vestes novas no lugar de um espírito angustiado, a fim de que todos sejam chamados de árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E então, através desse Espírito, Deus deseja que nós possamos restaurar as ruínas antigas, restaurar os lugares devastados, renovar as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. E Deus tem prometido, né, aqui para a nossa cidade, que principalmente Ele vai fazer isso através de estrangeiros. Ou seja, Deus vai trazer pessoas de fora para as nossas cidades, para que esses obreiros, esses servos se unam aos trabalhadores da seara, para que então juntos nós possamos conquistar as nossas cidades para Jesus. E nós seremos chamados por Deus de sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós vamos comer a abundância das nações, e na sua glória nós vamos nos gloriar. No lugar da nossa vergonha, no lugar da nossa humilhação, Deus está prometendo dupla honra, dupla porção. No lugar da nossa afronta, nós vamos exultar na sua herança, porque na nossa terra nós vamos possuir o dobro e vamos ter alegria perpétua. Você pode aplaudir o Senhor? Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus, eu, o Senhor, Isaías 61:8, eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Então, porque Deus ama a justiça, odeia o roubo e a iniquidade, Ele vai fazer isso. Na sua fidelidade, Ele vai nos dar a sua recompensa e fará uma aliança eterna com todos nós. A nossa posteridade será conhecida entre as nações e os nossos descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Olha só, as pessoas vão ver os nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos espirituais e biológicos e vão reconhecer neles uma descendência bendita do Senhor. Está dizendo aqui, eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de retidão, como o noivo que se adorna com um turbante e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Amém, amados? Falei que eu queria ser breve, então quero deixar essa palavra de Deus para todos nós na noite de hoje e lembrar que Deus tem repartido o seu Espírito, não é conosco, não é para enfeite, é com um propósito. Nós precisamos anunciar as boas novas, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Amém? Quero orar por cada um de nós e por essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por essa palavra e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todos que ouvirem essa palavra, Senhor, possam ser tremendamente edificados, abençoados, supridos, fortalecidos, curados, Pai, e libertos, Senhor, em nome de Jesus. Que essa palavra possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Que ela possa dar frutos que glorifiquem o Teu nome, Senhor. E aqueles que nos ouvem, no nome de Jesus, Pai, que todos saibam da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. O Senhor não nos deu o Seu Espírito Santo apenas como um adereço, apenas como um enfeite, apenas como, ó Pai, um símbolo, mas o Senhor nos deu do Teu Espírito para que possamos, ó Pai, cumprir com o ID e realizar toda sorte de boa obra, conforme está escrito, ó Deus, que o Senhor espera que nós possamos fazer. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão aqui, a todos aqueles que me ouvem, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te peço que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido nestes dias e por estes dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.